E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao Astiverso. E dessa vez eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Eu gostaria de trazer aqui para vocês um sentimento que eu venho vivendo e não um roteiro. Dessa vez eu quero só desabafar um pouco com vocês e falar sobre algumas coisas. O canal do Astiverso, ele não é algo grande, é algo que está começando. E eu nunca almejei ser grande, muito menos por dinheiro ou algo do tipo. Mas com certeza esse vídeo eu gostaria realmente que chegasse em muitas pessoas. Porque é um tema delicado, mas importante. É algo que algumas pessoas às vezes evitam de falar, mas tem que ser dito. Esse vídeo ele vai se tratar principalmente sobre oportunidade, geração e, bom, principalmente aí no meio de trabalho. E por que esse vídeo é delicado? Porque quando a gente trata desse assunto, a gente fala de pessoas, e pessoas de diversas idades. Para uma pessoa de 18 anos estar desempregada tem um impacto para a vida dela, um impacto social, seja lá qual for a classe dela. E para uma pessoa que já tem mais de 30 anos, por exemplo, estar desempregado pode ser praticamente o fim da vida dela. Então é delicado porque isso traz aspectos da nossa sociedade que normalmente são evitados, como a depressão, a ansiedade e vários outros aspectos negativos. Então, claro que para trazer o tema desse vídeo, eu gostaria de primeiro me identificar com vocês. Eu gostaria de trazer para vocês mais ou menos um pouco de quem eu sou e talvez até um pouco do que eu vivi. Foi como eu disse, esse vídeo é para ser algo um pouco mais aberto. Eu sou uma pessoa da geração de vocês que provavelmente estão assistindo, que imagino que seja uma galera que nasceu lá entre 2000. Então, imagino que esse vídeo ele sirva para todas as pessoas, mas ele é principalmente para esse público que tem ali no máximo até uns 25 anos, talvez um pouquinho mais e um pouco menos. A geração da transição entre a tecnologia e o pensamento antigo. Eu acho que é uma das gerações mais interessantes, mas ao mesmo tempo uma das mais perturbadoras. Qual que é o problema da nossa geração? O problema real, pelo menos. Uma coisa que acontece com todo mundo, mas acaba que sendo encoberto, as pessoas passam um pano ou fingem que não é um problema e que isso não aconteceu. É como se fosse uma geração perdida. A verdade é que a nossa geração é uma geração de pessoas frustradas, é uma geração de pessoas que estão com um pensamento completamente pessimistas e niilistas e olham o mundo numa ótica meio que cinza, por causa de tudo aquilo que viveram, né? E, bom, a gente não pode culpar as pessoas por isso, porque quando essas pessoas, nós, da nossa geração, fomos criados, seja pelos nossos pais, avós, ou seja por quem for, normalmente o que nos era ensinado era que trabalhar bastante, estudar e fazer uma faculdade era o suficiente para ganhar a vida. E, bom, a gente cresce e descobre que não, né? A gente cresce e percebe que não é tão fácil assim. Não era só estudar, não era só trabalhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E, bom, de repente você achou que ia ser tudo na sua vida e agora você acha que é um nada. Mas a questão aqui não é sobre o que a gente acha, é sobre o que é de fato. Nem sempre porque a gente não trabalha, a gente é um lixo, nem sempre porque a gente não alcançou uma meta de estudo, a gente é um lixo, ou algo do tipo. Foi como eu disse, a nossa geração ela é completamente deturpada na forma de crescer, porque antigamente era uma coisa que dava certo, antigamente as pessoas estudavam, trabalhavam e isso dava certo, mas de repente isso passou a ser diferente. Com a tecnologia surgindo, a gente teve novas áreas, a gente teve novas formas de ser reconhecido e principalmente aquela coisa do network, né? A nossa rede de interação. Além desse network, a internet ela traz uma visibilidade completamente diferente para qualquer pessoa. E bom, claro que com isso a nossa geração foi criada com uma mentalidade antiga, mas despreparada para tudo aquilo que era novo.
Vamos falar de mudança então. É complicado falar sobre mudança, porque por mais que a mudança seja necessária e positiva para a evolução da humanidade, quando pensamos nessas pessoas que nasceram exatamente no meio dessas mudanças, pode ser um pouco assustador, porque é um pouco difícil de se adaptar, né? E, bom, acontece que para falar de mudanças com a chegada da internet, uma boa parte para começar é falando sobre comparação. A comparação antigamente, ela era completamente diferente da de hoje. Você normalmente se comparava ao seu irmão, à sua irmã, você se comparava a pessoas perto de você, e claro que aquelas pessoas que eram boas da cabeça não se comparavam com ninguém, mas claro que exceções da regra. Agora, na nova geração, tudo isso que é novo, a comparação ela se tornou uma coisa muito mais simples. Ela não se tornou só aquela comparação entre irmãos, entre familiares e amigos, ela se tornou uma comparação com a internet toda. E é claro que acaba sendo muito triste para algumas pessoas ver que seguiu todos aqueles ensinamentos e aquelas coisas positivas e fez tudo. Trabalhou, estudou, fez uma faculdade, se formou e de repente ela não tem nada, ela não tem o dinheiro que ela sempre sonhou, ela não tem a vida que ela sonhou e ela simplesmente com um clique, um celular na mão, consegue ver uma outra pessoa talvez um pouco mais nova, que seguiu um caminho completamente diferente e que deu completamente certo, diferente dela. E bom, às vezes essa pessoa nem deu certo de verdade, às vezes ela usa da internet para mascarar as tristezas dela, afinal ninguém gosta de postar ou falar aquilo que não tá dando certo, né? Mas quando uma pessoa vê isso com uma cabeça despreparada, ela pode ter um impacto forte. E bom, isso é complicado, já que o assunto ele é justamente as oportunidades, é justamente como encaramos a vida. Porque uma pessoa que ela poderia estar cheia de oportunidade, depois que ela vê isso, ela começa a simplesmente desistir. Ela começa a simplesmente não querer mais correr atrás de coisas que ela consideraria pequena. Ela começa a almejar cada vez mais aquilo que é grande. E esquece que para chegar no número 10 ela tem que passar antes pelo número 1. E querendo pular esse processo, querendo estar lá na mesma posição que o outro, ou só tá bem de vida, ela acaba esquecendo muitas coisas que estão no meio desse processo. Coisas que às vezes até aprenderam com a geração antiga, mas não com afinco, não com a força da geração nova. Elas não entendem como funciona toda aquela aplicação do antigo para o novo. E tudo aquilo que as pessoas antigas ensinaram sobre trabalhar, estudar e fazer uma faculdade, meio que perderam de certo modo o seu valor. Não completamente, porque é sempre bom uma pessoa estar estudada, não para o mundo, mas para si mesma. Só que quando falamos em termos de trabalho, hoje o marketing ele tem uma força maior. Hoje você vender o seu produto, você vender quem você é, vale muito mais a pena do que você só ser algo. Hoje você vender que é uma pessoa inteligente é melhor do que ser uma pessoa inteligente. E bom, isso pode não ser tão legal, mas é a realidade do mundo. E imagina você nascer no meio de uma geração onde você aprende com o pessoal antigo que para ser inteligente é só ser inteligente. E você estuda, se esforça, às vezes até sofre bastante no meio desse caminho, porque algumas pessoas com certeza não vão gostar do seu estilo de vida ou forma de pensar, mas de repente na internet um moleque de 5, 6 anos talvez mais novo do que você tá lá vendendo uma figura, uma imagem, um papel ou um personagem de que talvez seja a pessoa mais inteligente do mundo e tudo mais, e tá ganhando, sei lá, o triplo do que você planejou ganhar na sua vida quando você estaria no seu ápice. Se eu disse para vocês que essas pessoas da nova geração
E toda essa galera que está sofrendo desses problemas, está fugindo e desistindo dessas oportunidades que poderia vir, eu também tenho que explicar um pouco de como que isso funciona, porque isso também envolve muito da nossa tecnologia e das coisas que a gente tem atualmente. E, bom, nem sempre a tendência de uma pessoa que desiste é aparentemente estar mostrando para as outras que desistiu. Muitas vezes as pessoas se mantêm firmes, sorridentes e até normais, de certo modo. Mas a tendência dela é, no seu mais particular, sempre estar se isolando o máximo possível. Às vezes, gastar um pouco daquela frustração em jogos, o que, bom, vale dizer que eu não acho que é uma coisa negativa, muito pelo contrário. Eu fiz um vídeo sobre entretenimento e eu disse do que eu acho do entretenimento de modo geral. Eu acho sim que os jogos e as coisas que nos entretêm com tecnologia são coisas completamente positivas, mas quando isso se torna um escape da sua frustração, não acaba sendo positivo, muito pelo contrário, acaba sendo um ambiente tóxico, onde você encontra pessoas frustradas igualmente e tudo que ela quer fazer é xingar alguém ou uma pessoa, e seja lá como for, instaurar um caos em algum lugar. Ela quer sentir que pelo menos em algum lugar na vida ali ela tem poder de algum modo. E os jogos, eles não são a única forma. Tem gente que se interna assistindo filmes, séries e seja lá o que for, desde animes, desenhos animados, enfim. A pessoa lá passa o dia inteiro às vezes nisso. É uma pessoa que de modo geral muitas vezes acaba de produzir. E claro, eu não quero falar isso também como aqueles coaches tóxicos da viva positividade, porque eu também não acho que é assim que as coisas funcionam. Não é uma obrigação das pessoas estarem positivas o tempo todo e principalmente produzir com tudo que fazem. Eu acho que você ter lazer é muito importante, sim, mas o problema, justamente como eu disse antes, é a questão do vício que surge por causa dessa frustração. E, bom, a nossa geração, ela é praticamente especialista em jogar estímulos na nossa cara, seja muitas luzes, informações em um jogo, roletinhas girando, e recentemente a gente vem acompanhando inclusive essa questão de casas de aposta, que tá dando uma polêmica na internet. Mas claro que para uma pessoa que se frustrou com a vida dela e tudo aquilo que ela poderia ter conquistado, isso muitas vezes cai como uma luva e começa de uma forma pequena até se tornar um vício. Não que eu ache certo ou errado quem divulga, eu não acho que é um vídeo ideal para entrar nesse mérito, mas a questão é que para uma pessoa que ela tá frustrada, para uma pessoa que ela tá procurando refúgio ou talvez uma solução mágica, isso pode parecer bem tentador e, bom, muitas vezes só aumenta a problemática, muitas vezes faz dessa pessoa cair cada vez mais, e às vezes aquela pessoa que nem trabalha acaba se endividando e tendo cada vez mais problemas financeiros, deve para pessoas que não deveria estar devendo e se afunda a cada segundo. Tem pessoa que desconta isso às vezes no próprio corpo, seja comendo de menos ou comendo demais, e nenhum dos dois estados pra gente é uma coisa saudável, mas de modo geral o ser humano ele tende a buscar refúgio em isolamento, vícios e coisas que se tornam negativas se não são vistas ou feitas com consciência. E, bom, acho que agora vai chegar uma parte do vídeo um pouco importante para mim. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu vejo da nova geração e falar um pouco da experiência de coisas que eu já vi sobre isso. Eu me recordo de uma vez entrar em um processo seletivo de uma empresa X, e esse processo era extremamente longo para ganhar um salário mínimo. Era um processo que ia durar mais de 4 horas. E eu lembro de algumas pessoas que estavam lá. Era um total de 26 participantes. Na primeira etapa, cortou para basicamente
14 pessoas. E o que acontece é que, assim, durante o processo da primeira etapa, eu tive a oportunidade de ser o primeiro. Então, como eu acabei que não fui cortado, eu fiquei em um corredor da empresa onde eu podia ver as pessoas passando. E naquele dia eu, de certo modo, olhei nos olhos dessas pessoas, eu queria ver como que elas estavam. E eu lembro de algumas pessoas que entraram confiante e saíram andando meio que torto, talvez por vergonha, assim, tava caminhando, sabe, meio que perdida, não sabia para onde ir. Eu lembro de pessoas que saíram com os olhos lacrimejando. Eu lembro de pessoas que saíram bem tristes. E eu lembro de pessoas que saíram com um sorriso feliz, bem falso, desejando boa sorte para todo mundo. A questão é que eu não tô aqui para fazer a figura do bondoso que morre de dó de tudo e de todos, mas é bem frustrante você olhar para a cara de um adulto que tá lacrimejando, que quer chorar, mas que sente que não pode porque ele já é adulto e já deu a vez de crescer. Só que a gente nem sempre sabe o quão ele foi enganado pela geração antiga, o quão falaram para ele que era só estudar, trabalhar e fazer uma faculdade. Hoje em dia, para conseguir um trabalho, principalmente no Brasil, vale muito indicação. Pessoas que normalmente são indicadas entram fáceis em alguns lugares. E a indicação ela se torna um problema muitas vezes quando as pessoas desistem de procurar um currículo, ver uma vaga e ver quem realmente é válido para aquilo. E daí é onde entra uma grande problemática, que é um pouco de tudo que eu já falei no vídeo, mas ela, principalmente quando se trata de currículo, acaba sendo um problema bem negativo para a geração antiga. Nem sempre as pessoas recusam o seu currículo porque ele não é bom, mas muitas vezes porque ele é bom demais para estar naquele lugar. Então, eu falo isso talvez com um pouco de ironia e desdenho do mundo, mas eu acabei passando por situações bem complicadas, onde bastava eu não ter uma informação ou ter de fato uma faculdade, algum curso, alguma coisa para poder estar ali. E só pelo fato de eu ter mais do que as pessoas precisavam, eu não pude estar trabalhando em um lugar específico. Então, muitas vezes, você não é reprovado por ser burro, mas por ser inteligente demais para aquilo. E, bom, é aquilo que a gente sempre diz, né? A vida não tende a ser justa. Mas é pior quando a gente se sente enganado. Quando a gente chega naquele estado em que a gente aprendeu tudo, se dedicou para tudo e de repente nada tem mais valor. Então, meio que de modo geral, as pessoas só se frustram e ficam tristes e acontece um pouco disso tudo que eu estava falando. Cada um de sua forma busca seu refúgio. E daí é onde chega um momento específico desse vídeo. Eu poderia ficar o dia todo conversando e falando sobre isso. Claro que não ia ser fácil porque não tem ninguém para me responder aqui, mas é complicado porque mesmo que eu quisesse falar sobre isso, eu tenho um tempo corrido, não posso. Mas tem um intuito esse vídeo, já que ele não é para fazer o seu dia uma conversa super reflexiva. Além dele trazer uma pequena reflexão, ele também quer trazer uma mensagem. O que eu quero dizer para esse vídeo é que muitas vezes o problema não é você. Muitas vezes você não é a pessoa que está atrasando a sua própria vida. Não é porque você já tem, 30 anos e ainda não conseguiu um trabalho que você é um fracassado. Talvez nesse momento da sua vida, sim, você esteja vivendo a ótica de algumas pessoas, a vida de uma pessoa fracassada. Mas nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para olhar as pequenas oportunidades que um dia pode te gerar outras grandes oportunidades. Resumo, foi como eu disse, o intuito do vídeo é passar essa mensagem, é falar pra você que você não é um fracassado.
Não culpe os seus pais, avós, ou seja quem foi que te ensinou a viver. Na época deles era completamente diferente e nem eles mesmos imaginavam que ia mudar completamente a sua geração. Eles só te ensinaram o que eles sabiam, aquilo que eles viveram e aprenderam. Não é porque hoje nem sempre estudar, trabalhar e se esforçar ao máximo vai dar certo que eles sabiam que ia ser assim. Eles só tentaram fazer o melhor para você. Mas entenda que nesse processo de adaptação você não pode largar aquelas pequenas oportunidades e deve se esforçar ao máximo possível pelo seu marketing, entregar uma imagem daquilo que você é e não necessariamente só se esforçar ao máximo para ser aquilo. É sempre importante você ter uma imagem que condiz com as coisas que você prega, mas entenda que hoje a gente vive um mundo, e principalmente nesse país, onde se baseiam completamente na nossa imagem e não 100% na nossa verdade. Então sejam inteligentes no sentido de que nem sempre vocês precisam saber tudo de fato. É só você conseguir passar para as pessoas que você é importante do seu modo. E pode ter certeza que todos que estão ouvindo de seu modo é com certeza sim uma pessoa importante. Então é isso, galera, um abraço, fica aí com o próximo vídeo. Não que eu espere que muitas pessoas escutem, mas para quem escutou, que seja de coração.